1 ao 23. Todo que encontraram, digam amém. Amém. E tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que se tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, irmãos. Jesus estava falando para o povo, era uma grande multidão, tanto que ele teve que subir no barco, e a multidão estava ali na praia ouvindo ele. Mas ele falava por parábolas, ele falava: olha, esse povo, eu falo para eles por parábolas, é porque eles não entendem, é para eles não entenderem, para eles não compreenderem. Mas será que Deus estava fazendo isso de propósito, irmãos? E se a gente continuar lendo aqui, preste atenção nos próximos versículos. Não é isso que estava acontecendo. Olha só: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. O povo estava ouvindo de má vontade, irmãos, estava ali de curiosidade, estava ali por N motivos, mas não estavam buscando a presença de Deus. Então não é Deus que não queria que eles não compreendessem. Eles não compreenderam porque ouviram de má vontade e com o coração duro. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegado à angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Podem aceitar isso. Hoje nós queremos falar sobre o coração. E Jesus vem falar que justamente ele compara diferentes tipos de solos ao coração humano. Mas o que é o coração? De acordo com a Bíblia, a que se refere o coração? Será que é somente o nosso órgão aqui, que é uma bomba, que fica bombeando sangue o tempo todo? Não é só isso, irmãos. Segundo o dicionário bíblico Unger, o coração, na Bíblia, ele se refere ao centro da natureza racional e espiritual do homem. Ele é a sede das nossas emoções. E, portanto, é aonde que todo o intento que se transforma em ações, palavras e pensamentos é formado. Então, tudo que você faz, que você pensa, que você fala, sai do seu coração. E sendo isso verdade,
é extremamente necessário que a palavra de Deus esteja nos nossos corações. Por quê? Nosso coração é naturalmente inclinado ao mal, o pastor acabou de falar aqui. Então, se a palavra de Deus está em nossos corações, as nossas decisões elas vão ser ponderadas por quê? Pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. O Salmo 119, no versículo 11, o salmista Davi escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está vendo a importância, irmãos, do nosso coração, de ter a palavra de Deus em nossos corações? E o nosso coração é ruim, ele é enganoso. O mundo fala aí, siga seu coração, não é verdade? Faz o que você acha que é certo, siga o seu coração. Não segue, irmãos. Pelo amor de Deus, não sigam. Sigam a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala através do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, é mau, quem o conhecerá? E aí Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, o Senhor, Ele conhece profundamente os nossos corações. Ele fala: seu coração é perverso, seu coração é enganoso. Jesus vai falar sobre isso também, quando estava falando com os fariseus que questionaram ele ali, por que ele não estava lavando as mãos. E ele fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que vem de dentro para fora. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do seu coração, irmãos, que procedem assassinatos. Quando alguém mata uma pessoa, por qualquer motivo que seja, por mais fútil que seja, nasceu aqui dentro. O adultério, quando alguém decide trair o seu cônjuge, não é a situação do acaso, não. Nasceu aqui dentro. Jesus também falando aos fariseus novamente, ele diz assim: raça de víboras, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, irmãos, nosso coração, ele é um tesouro, e ele é o centro da nossa razão, da nossa emoção, da nossa tomada de decisão. Se o nosso tesouro tiver coisas boas dentro dele, nós vamos tirar coisas boas. Se tiver coisas más, nós vamos tirar coisas más. E o nosso coração, sendo o centro da nossa tomada de decisão, é necessário a gente guardar ele. Ele é um tesouro, a gente acabou de ler aqui também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o seu coração, as saídas da vida, porque é tudo que você faz, pensa e fala. É necessário também guardar o nosso tesouro, que é a palavra de Deus. Provérbios 7, capítulo 2: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Glória a Deus. Escrever na tábua do coração, irmão, pensa que tem uma parede de pedra grande. Era assim que os grandes reis da antiguidade contavam as suas histórias, registravam. Eles pegavam uma pedra grande e iam lá escrevendo na pedra, martelavam ali, E aí você pega hoje, os arqueólogos descobrem essas pedras 3.000 anos depois e conseguem ver fatos históricos que estavam acontecendo naquela época. Então dura muito, irmãos, ter a palavra de Deus gravada nas tábuas do coração. Aleluia. Glória a Deus. E a gente sabendo disso, a gente volta à pergunta lá do início: o que pode impedir o ser humano de guardar a palavra de Deus no coração? E a parábola que a gente leu, ela vai nos responder isso. E quando Jesus conta essa parábola, qual que é o primeiro? A primeira parte dela é a semente que caiu ao pé do caminho. É a pessoa que não entende a palavra de Deus, vem maligno e arrebata. O caminho, irmãos, ele é um solo que foi pisado. Ele é um solo que está compactado, que está duro. Esse tipo de solo representa justamente o coração endurecido. A semente do evangelho cai ali e não tem nem como criar raízes, porque o solo está compactado. Já viram estrada? Terra? Com certeza já, né? Mas o povo vai passando ali, vai passando carro o tempo todo, aquele ali vai ficando endurecido, irmãos.
Segundo o dicionário bíblico UNGE, a natureza de coração ela vai se referir à ausência de sentimentos, à insensibilidade em relação às coisas espirituais, à persistência do mal e à perversidade. Então, o coração duro, irmãos, é insensível em relação às coisas de Deus, ele persiste no mal e é perverso. Jeremias ele fez inúmeros alertas contra a dureza de coração do povo. E a gente sabe o contexto que Jeremias profetizou. Ele profetizou em uma época que Judá estava totalmente depravado. E ele alertava assim: se a gente não se converter, vai vir, os babilônicos vão vir, e Deus vai usar eles para castigar a gente. Pô, pelo amor de Deus, o tempo está aqui. Né? Aqui é o centro da adoração a Deus, mas o povo não adorava a Deus, fazia todo o tipo de perversidade que eles queriam. E aí eu peguei só uma passagem que Jeremias alerta sobre a dureza do coração do povo. Está escrito assim, ó, Jeremias 7:23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então é Deus falando para o povo: parem de fazer o mal, sigam o que eu ensinei para vocês, que você vai bem com vocês. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Andaram nos próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Zacarias também, ele vai falar sobre a dureza de coração do povo de Judá. Zacarias capítulo 7, versículo 9. Assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva e nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o pobre, e nem intente cada um em seu coração o mal contra o próximo. O que Deus está falando para o povo? Sejam bons, não abusem, não oprimam aqueles que são vulneráveis, o pobre, a viúva, o estrangeiro. Mas o povo não deu ouvido. E aí continua aqui, ó. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O coração duro, irmãos, ele é um coração orgulhoso, é um coração que ele não é ensinável. E veja o que Jesus disse citando o profeta Isaías, é o versículo que a gente prestou atenção, Mateus 13, versículo 15. O coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os curo. E são inúmeras coisas que endurecem o coração do homem, irmãos. Sofrimento endurece o coração do homem, endurece, deixa a pessoa insensível, acha que se aconteceu com ela, tem que acontecer com outras pessoas, acha que ela é mais sofrida que todo mundo. Ideologias endurecem o coração do homem, endurecem. Tenta entrar em uma universidade e vai lá falar de Jesus, o povo te bate. Não estou brincando não, irmãos. Você sai de lá debaixo de soco, de tapas. O coração está duro, endureceu por quê? Por causa de ideologias. Isso é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção enquanto cristãos, porque lá nas escolas estão ensinando as crianças ideologias que são contrárias à palavra de Deus. O diabo tem o objetivo de endurecer o coração dessas crianças desde cedo. Ensinos humanos também endurecem o coração do homem, irmãos. Regras humanas, né, que a gente segue e acha que é muito bom e que está sendo bom o suficiente por seguir um determinado conjunto de costumes. Isso endurece o coração do homem. Existem pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, mas têm o coração endurecido. A semente do evangelho nunca criou raiz. Meu Deus. Se tivesse na época de Jesus, quando levaram uma mulher adúltera perante ele, eles seriam os primeiros a pegarem as pedras. Falaram assim: eu nunca adulterei, então vou mandar uma pedra. Não é? Tem certeza de si mesmos e não aceita nenhuma repreensão, não. Vai o pastor chamar a atenção desse povo: eu vou sair da igreja, não volto aqui mais. Tem 30 anos de crente, como é que pode isso? Meu Deus. Tem que tomar cuidado, irmãos. Olha os fariseus. Eu fico muito impressionado com essa história do homem da mão mirrada. Quando Jesus foi lá, curou o homem da mão mirrada. As pessoas viram aquela mão se transformar
no normal de novo. O que eles fizeram? Assim que Jesus saiu da sinagoga, se reuniram e planejaram como matar Jesus. Olha o tamanho da dureza de coração. Um escritor puritano do século XVII, chamado William Gumall, escreveu o seguinte sobre o orgulho. O orgulho foi o pecado que transformou Satanás em um demônio amaldiçoado. E Satanás conhece melhor do que ninguém o poder condenatório do orgulho. Não é de se admirar que ele o use tão frequentemente para envenenar os santos. E o seu intento é facilidade, porque o coração do homem é naturalmente inclinado para isso. Eu acho que o orgulho, irmãos, ele é o pior dos pecados. Ele é a raiz dos outros pecados. Porque quando a gente está cheio de si mesmo, a gente não enxerga as outras coisas. E esse coração, irmão, coração duro, coração orgulhoso, é o coração favorito de Satanás. Porque não tem trabalho nenhum, ele só vai lá e leva a palavra do Evangelho embora. Meu Deus. Só que Jesus já nos ensinava: aprendei de mim que sou manso e humilde. O contrário do orgulho é o quê? Humildade. É mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. E a pessoa que tem um coração duro, talvez você se reconheça hoje, nessa noite, com um coração duro. Será que tem alguma solução para essas pessoas? Tem, irmãos. Qual que é a solução? É Deus. Ezequiel 36, 26. Aleluia. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Glória a Deus. Tirarei de vós o coração de pedra. Glória a Deus. Aleluia. Se o coração da pessoa estiver muito endurecido, que não tem nem como quebrar, Deus vai lá, tira ele e coloca um novo. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. É assim que eu creio. Um coração quebrantado e contrito, irmãos, Deus não vai rejeitar. Ele dá um coração novo. Ele dá um coração que é terra fértil para a palavra de Deus. Aonde que a semente do Evangelho cai, ela se enraiza, ela cresce e frutifica. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Deixa o orgulho de lado. Tiago já escreveu: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade leva para o inferno. Então vamos deixar o orgulho de lado. E é fácil, irmãos, não é fácil. Charles Spurgeon, ele escreveu que o orgulho é igual você andar por uma estrada empoeirada, ou então entrar dentro de um moinho de farinha. Porque é poeira em tudo quanto é lugar que você tem. A farinha lá, penetra todo, pode estar vestido com o que for. Na hora que você for lá, tirar o banho, tomar roupa, você vai estar sujo de farinha. O orgulho é desse jeito, ele penetra em tudo. Ele é como se fosse uma raposa, que você vai lá e vai e caça ela, e custa pegar aquela raposa. Quando você pega e você vai se regozijar, você está sendo orgulhoso de novo. É só Jesus, irmãos, para vencer o nosso orgulho. Amém? Amém. Passando para o segundo tópico: a semente que caiu entre os pedregais. É, Jeová. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos para a Bíblia de novo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Representa o tipo de pessoas, irmãos, que se revolta com Deus mediante as lutas e mediante as pressões que sofrem do mundo ou do inimigo. E vocês conhecem alguém assim? Alguém que passou uma dificuldade? Deixa eu tomar, vou sair da igreja. Que Deus que é esse que me deixa passar por isso? E às vezes, irmão, nem é coisa grave, é coisa pouco. Né? Assim, fulano falou mal de mim, fulano não olhou na minha cara e sai da igreja por conta disso. É um coração, irmão, que não tem raiz, que não tem terra, que o evangelho não tem raiz nenhuma. Qualquer ventinho, qualquer solzinho vai lá e seca. Só que Jesus, ele nunca disse que a gente não ia sofrer. Né? Isso é uma mentira que é contada nas igrejas aí, ó, que tem por aí afora, a teologia da prosperidade. Mas se você acender a Deus, você vai ser feliz, você vai ter saúde. Bom, a gente é feliz servindo a Deus, né, irmãos? Mas a felicidade, falou, uma felicidade mundana, que você vai ter coisas, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ter casas. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer, mas tenham de bom ânimo.
Aleluia! E aí entra o que o pastor falou que é fácil cantar, irmãos. Eu esqueci a letra do hino. Te louvarei, não importa Não importa se Eu te louvarei, não importa a circunstância. Cantar é fácil, tá? Mas fazer isso não é fácil. Também representa pessoas, irmãos, que mediante a perseguição por causa da palavra, elas negam a Deus. Quando Jesus fala aí, ele fala perseguição mesmo, de espada, de prisão. Só que a gente olha no Brasil, o Brasil é um país muito bom, a gente, graças a Deus, ainda a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho onde quer que a gente vá. Tomando cuidado nas universidades, é claro, para a gente não apanhar. Mas às vezes, irmãos, não gasta ameaça de prisões e de morte para a pessoa negar a Cristo, não. Às vezes basta apenas uma zombaria do grupinho de amigos, do trabalho, da escola, da faculdade. Ah, vem um crente, né? Não bebe, não fuma. E aí a pessoa vai e abre mão da sua fé e se assenta naquela roda de escarnecedores. Às vezes não gasta nem um grupo de pessoas, nem uma rodinha, é uma pessoa só. Em um relacionamento, a pessoa ali, né, para não perder aquele relacionamento, ela abre mão dos princípios que aprendeu com a palavra de Deus. Não tem raiz nenhuma. Só que, irmão, Jesus falou assim, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Meu Deus. E às vezes, por conta de um sofrimento e de uma pressão, a gente vai lá e não renuncia, né? Não renuncia a nossa própria vida, o nosso próprio conforto, o nosso próprio sentimento. Meu Pai. Vamos voltar à questão do sofrimento, irmãos. Na teologia da prosperidade se prega que se você for fiel a Deus, você nunca vai passar por tribulações. Só que isso é uma falácia. Crente sofre, crente fica doente, crente é assaltado, crente é injustiçado, crente padece nesse mundo, né? Os grandes homens de Deus na Bíblia sofreram, irmãos. Sábado aqui o pastor Silas falou de José. E José, assim, a história de José fala muito comigo, porque tudo de errado que poderia acontecer com José aconteceu. Foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo. Chegou o escravo ali e falou assim, vou fazer o meu melhor. E aí é vítima de uma mentira, de uma calúnia, e vai parar na prisão. Lá na prisão ajuda aqueles homens, o copeiro. Ele fala assim, olha, quando você estiver lá na casa de Faraó, se lembra de mim. E o homem esquece dele. E ele continua lá preso. Jó, irmão, sofreu. E se a gente pensar, por que Jó sofreu? Foi só porque o diabo chegou diante de Deus e falou assim, olha Deus, na verdade que Deus falou, né, com o diabo, está vendo meu servo Jó, como é que ele é fiel? E o diabo falou assim, eu acho que ele é fiel, se eu dar tudo para ele. Será que foi só para provar para o diabo que Jó seria fiel, que não iria blasfemar contra ele, que Deus permitiu Jó sofrer? Mas não foi não, irmão. Você sabe por quê? No final do livro, o que Jó fala? Antes, eu conheci o Senhor de ouvir falar, e agora os meus olhos se veem. Deus se deu a conhecer a Jó pelo sofrimento. Então muitas vezes a gente sofre, irmãos, porque Deus está nos ensinando, está se dando a conhecer a nós. Pai, mas aí a gente não suporta o sofrimento e a gente renuncia à fé. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão nos países comunistas e islâmicos, China, países da África, Irã, Arábia Saudita. Vai esse povo falar de Jesus lá publicamente, é preso e morto, irmãos. Na Nigéria está correndo um massacre, um genocídio de cristãos, aldeias inteiras são fuziladas. Isso está acontecendo agora, tá? A mídia não fala não, mas está acontecendo. Milhares e milhares de irmãos não negam a fé, são mortos ao fio da espada, na ponta do fuzil, mas não negam a fé, irmãos. Meu Deus. Hebreus 11:36 vai falar assim, outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais
O mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Os heróis da fé, irmãos, homens que desejaram saber, ver a graça de Deus e não viram porque não era o tempo deles, mas permaneceram fiéis, tinham raiz em si mesmos, e eles devem ser o nosso exemplo. A teologia da prosperidade normalmente fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso conseguir um emprego bom, eu posso conseguir uma empresa, comprar um carro novo, eu posso conseguir um relacionamento com uma pessoa. Irmãos, vamos ler o que está escrito na Bíblia. Paulo está agradecendo a igreja de Filipos por ter enviado ajuda para ele, mas ele fala assim: eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter também abundância. Em toda maneira e em todas as coisas são instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que eu posso conquistar tudo com a força de Deus que Ele me fortalece. É que eu posso suportar a dor, eu posso suportar a dificuldade, eu posso suportar a provação, porque a minha força ela vem do Senhor. Aleluia! Então, qual que é a solução para uma pessoa, irmãos, que tem um coração pedregoso, que não tem raiz? É olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Romanos 8,33 é um exemplo muito claro disso. Paulo fala assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo está falando assim: Deus nos salvou, não há acusação contra nós. Está olhando a obra da graça na vida dele, na vida dos irmãos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Depois de todas as coisas boas, de analisar a graça, a salvação, Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! A solução para um coração pedregoso é olhar para Jesus, é olhar para Deus. Sabe por quê, irmãos? Diversas vezes na Bíblia, Deus é comparado a um lavrador. O lavrador, ele pega um arado ali, e ele vai arando a terra, e aquelas pedras que estão ali no fundo, elas vão sendo reviradas de lado para cima. E aí aquele campo é limpo e o seu coração vira novamente uma terra fértil para o Evangelho de Cristo. Aleluia. Só que falar isso é fácil, né, irmãos? Difícil é sofrer. Sofrer é muito difícil, irmãos. Tem dia que parece que a gente não consegue nem orar. Tem dia que a gente só sabe chorar. Parece que as ondas da vida, as circunstâncias, elas vão nos engolir vivos. Parece que a gente está no fundo do mar, sofrendo uma pressão de todos os lados, assim, Parece que o nosso peito está sendo esmagado e a gente não consegue se mover. A angústia, ela invade a nossa alma, irmãos. Só que, vamos olhar para Jesus. Aguenta firme, sabe por quê, irmãos? Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Aleluia. É só mais um pouquinho, Jesus está voltando. A história desse mundo, ela está no fim. É por isso que o povo tem sofrido tanto, que as lutas estão tão grandes. Está chegando o fim, irmãos. E Jesus vai voltar. E aí um dia a gente vai poder cantar: nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, só a paz e a alegria, só o amor. Aleluia. O céu é logo ali. Glória a Deus. As tribulações de hoje, elas não se comparam com a glória que nos está preparada. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. O terceiro tópico, irmãos, é a semente que caiu entre os espinhos. E aí, para a gente analisar a semente que caiu entre os espinhos, eu vou ler o versículo de Mateus, mas eu também vou ler o versículo de Lucas, que conta essa mesma parábola. Versículo 22 do capítulo 13 de Mateus.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, primeira coisa, a semente do evangelho caiu, ela cresceu, então ela já virou uma planta, mas ela está sendo sufocada. Então, não morreu igual nos outros. No primeiro caso, nem chegou a nascer. No segundo caso, ela morreu. Aqui ela não morreu não, irmãos, ela está sendo sufocada. Lucas capítulo 8, versículo 14, é a mesma passagem, mas fala assim, ó. Aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Aí, irmãos, eu peguei um aplicativo da Bíblia e eu fui olhar qual que era a palavra original de cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidados vem da palavra grega merina, que significa distração e ansiedade. Riquezas vem da palavra grega ploutos, que significa abundância de posses materiais. E deleites da vida vem da palavra edone, que significa prazer. Então vamos analisar cada um dessas três coisas. Meu Deus. Os cuidados da vida, as distrações e a ansiedade. Hoje a gente não tem tempo para nada, né? É muita coisa para fazer, é muito problema para resolver. E a gente fica correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Mas Jesus nos ensina uma coisa muito importante sobre isso, com Marta e Maria. Lucas 10, 38. Jesus estava indo no caminho, ele entrou numa aldeia e tinha uma mulher chamada Marta que o recebeu em sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que estava assentada junto aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É autoexplicativo, né, irmãos? Não adianta a gente ficar correndo para lá, para cá, para lá e para cá, porque somente uma coisa importa: é estar aos pés de Jesus. Aleluia. Esse é o melhor lugar do mundo para estar. Glória a Deus. Aos pés de Cristo, rendido. Glória a Jesus. Aleluia. Sobre as riquezas desse mundo, irmãos, que é a segunda palavra lá que a gente leu, Jesus nos ensina sobre isso também. Está lá na parábola do rico insensato. Que parábola é essa? Jesus conta que havia um homem que tinha uma fazenda muito grande, ele teve uma colheita muito grande, ele falou assim: meu celeiro não está cabendo, meus bens, eu vou construir um celeiro maior ainda. E ele constrói um grande celeiro e enche aquele celeiro. E aí ele senta: olha lá, agora eu estou tranquilo. Agora eu posso me folgar porque eu estou com a minha vida garantida. O que Jesus fala para aquele homem? Louco. Essa noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, muitas vezes, irmãos, não são nem os cuidados da vida, a gente tentando resolver problemas, servir as pessoas, é a nossa própria ganância. A gente está buscando sempre mais, e nunca está satisfeito com o que tem. E aí, o que Jesus tem para dizer para nós? Louco. E aí, na hora que você morrer, o que você vai ter para perguntar diante de Deus? E aquilo que você juntou, para quem que vai ser? A avareza, irmãos, ela é idolatria. Lembra do alerta de Jesus: vocês não podem servir a Deus e a mamon. Mamon significa dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não pode tomar o lugar de Senhor na nossa vida. Teve a imersão aqui com o pastor Silas. Ele falou: o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se o dinheiro for senhor da sua vida, ele vai te escravizar, ele vai te consumir. Ficar perdendo a vida para ganhar dinheiro, adquirir bens, e deixar a família, o bem-estar da família de lado, deixar a obra de Deus de lado é pecado, e vai te levar para o inferno. Buscar o tempo todo riquezas também são espinhos que crescem, irmãos. E olha só, o Evangelho já nasceu no coração das pessoas, mas os espinhos vão crescendo, e vai sufocando aquela árvore, e ela deixa de dar fruto com perfeição, fica infrutífera. E agora vamos passar para os prazeres da vida. E a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade hedonista. Vem da mesma palavra grega, hedonista.
que busca o prazer a todo custo. E buscar o prazer a todo custo, irmãos, isso é um status social, isso é muito bem visto pelo mundo. As pessoas são louvadas por isso. Veja esses artistas que ostentam carros caríssimos, joias, mulheres, né? A busca, e o tempo todo a gente é bombardeado com isso, irmãos. Sexo, bebida, drogas, e eu coloquei aqui também comida. Porque vou falar na crente que é muito, só que gula é pecado, tá, irmãos? Também vai sufocar a palavra do Evangelho a gula. Misericórdia. A busca dos prazeres, irmãos, ela é exaltada no mundo, mas no nosso meio cristão isso não é bem visto, não. Só que isso pode ser feito às escuras, né? Sem ninguém ficar sabendo. E é um pecado, infelizmente, que tem penetrado na igreja. Desde a pornografia. Não, isso aqui é uma porcaria, então, telefone, na palma da sua mão, você não precisa nem entrar no site de coisas erradas, você pode entrar no Instagram, porque o que tem lá é tão explícito quanto o que está nas outras coisas. A gente tem que tomar cuidado com os conteúdos que a gente assiste. Desde a pornografia até relações sexuais fora do casamento, seja fornicação, que é o sexo entre dois solteiros, ou que seja o adultério, a pessoa trair o cônjuge. Isso tudo, o pior de tudo, irmãos, que tem se tornado normal, tem se tornado padrão, é normal no mundo, e tá? Em vez da igreja influenciar o mundo e falar que isso é errado e mostrar para as pessoas que é errado, não, é o contrário, é o mundo que tem influenciando a igreja. E cada dia tem se tornado mais comum no nosso meio. E aí, irmãos, a gente fica se perguntando, porque antigamente, eu lembro da minha mãe contando, o pastor de vida também já contou alguns casos, eu já vi alguns pastores na Assembleia contando antigamente. Eles curavam paralíticos e eram vários. O povo saía andando, entrava de cadeira de rodas e saía andando. Vomitava câncer. As pessoas eram absolutamente transformadas. Entrava uma pessoa que era totalmente drogada, que era bandido, e de um instante para o outro era transformado. E hoje isso não acontece porque Deus mudou, irmãos? Não. Ou são essas pequenos espinhos, pequenas sementes que foram colocadas e agora elas estão crescendo e sufocando a palavra do Evangelho. E aí, os cristãos, a igreja tem se tornado o quê? Infrutífera. Os frutos que a gente dá não estão sendo mais bons frutos. Meu Deus. Isso é tão sério, irmãos, que em 1 Coríntios 6,15 Paulo escreve assim, ó, vocês não sabem que os seus corpos são membros do Espírito? São membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque está escrito, 2 numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Qualquer pecado que você fizer, irmãos, é fora do corpo. Mas a prostituição, a palavra grega é porneia, se refere a adultério, se refere a imoralidade sexual de qualquer tipo, se refere à prostituição, se refere ao adultério, se refere a todo tipo de imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo? Aleluia. Que habita em vós, provenientes de Deus e não de vós mesmos? Glória a Deus. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Glória a Deus, aleluia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. E quando a gente contamina esse templo, o que nós estamos fazendo? É templo onde se adora, que se sacrifica. Nós estamos oferecendo um sacrifício que não é para Deus. Se não é para Deus, é para quem? Que nós estamos sacrificando. O nosso corpo, irmão, também pertence a Deus. Jesus comprou a integralidade do nosso ser com a sua palavra. Corpo, alma e espírito. E tem solução para o coração que está cheio de espinhos, irmãos? Tem solução para o coração que está sendo sufocado pelos prazeres do mundo, pelos cuidados da vida, pelas riquezas? Tem. A solução é qual?
Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos liberta de todo mal. Aleluia. O sangue de Jesus, irmãos, ele é um pesticida. Pesticida não, né? É um herbicida. Ele não mata a árvore do evangelho, mas ele mata o espinho, a erva daninha do pecado. Aleluia. Para finalizar esse tópico, irmãos, vamos ver a palavra do vinhateiro que está lá em Lucas 13:6. Tinha um dono de uma terra que tinha 3 anos que ele chegava e ele via uma figueira que ela não estava dando fruto. Ele virou para o vinhateiro e falou assim: ó, vamos cortar porque está ocupando terra toda. Aí o vinhateiro falou assim: não, deixa eu cavar ela aqui, deixa eu estercar ela. E aí, semana que vem, ela der fruto, maravilha. Mas se não, aí a gente corta ela. É isso que Jesus está fazendo conosco, irmãos. Nós não estamos dando frutos, mas Ele está, através da palavra dele, está nos estercando, está cavando a nossa terra, está cuidando de nós, para ver se a gente dá fruto. Aleluia. Só que, João Batista disse, lá em Mateus 3:10, agora, pois, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos produzir bons frutos, irmãos. Porque Deus tem cuidado de nós, tem nos dado a palavra, tem falado conosco, tem manifestado o poder, tem cuidado de nós. Mas se a gente não der bons frutos, irmãos, o machado está na raiz. A nossa batata está assando. Para concluir, irmãos, sobre tudo que devem se guardar, guarda o teu coração. Guarde para que o seu coração não endureça. Guarde para que o orgulho não tome conta do seu coração. Aleluia. Tenha um coração quebrantado. Seja humilde. Aprende de Jesus que é manso e humilde. Guarde o seu coração dos pedregulhos. Não olhe para as circunstâncias da vida, por mais difícil que pareça. Olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E seu coração será livre de tudo aquilo que tem impedido a palavra de Deus de enraizar no seu coração. Olhe para Jesus e guarde-se dos cuidados desse mundo, dos prazeres dessa vida. Não permita que a semente do pecado, da avareza e da ansiedade sufoque o evangelho que está crescendo no seu coração. Para finalizar, irmãos, mais um versículo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. O pastor Jean pregou essa mensagem aqui domingo e eu achei muito interessante. Transformai-vos. Não é transformai no Senhor, é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Deus tem falado através da palavra dele, ainda mais aqui na igreja. Glória a O que Deus. não está faltando aqui na igreja é palavra. Glória a Deus. Bendito seja o E teu nós devemos nome. prestar atenção, guardar essa palavra no Graças. nosso coração Aleluia. e renovar o nosso entendimento Aleluia. e ser transformado para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.